Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para falarmos de mais um vídeo na área de História do Brasil. De algum modo, nós vimos falando na área de História do Brasil, em vídeos anteriores, nós falamos sobre o período regencial e falamos também, fizemos algumas diferenças, alguns apontamentos importantes entre o café do Vale do Paraíba, que é o café que sustentava o Império, e o café do interior de São Paulo, do oeste de São Paulo, que é o café que vai sustentar a Primeira República, ou a chamada República Velha. Então, hoje especificamente, falaremos da crise do Segundo Império, né? Esse período da história do Brasil, bastante comprido, bastante longevo, que está compreendido entre 1840 e 1889. Esse período, de algum modo, bastante longo, né, gente? 49 anos de governo, quase 50 anos, quase meio século, foi um período muito longo, sabemos. Mas que em algum momento, já ali nos anos de 1870 e destacadamente nos anos de 1880, esse império vai entrar em colapso, esse império colapsou. E aí tanto é que acabou dando na proclamação da República. E aí nós nos perguntamos o que teria levado o Império Brasileiro, né, ainda que tão longo, ainda que aparentemente tão estável, o que fez esse império colapsar? O primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é que esse império está sustentado, minha gente, por qual atividade econômica? Pelo café do Vale do Paraíba. E qual é a mão de obra que o café do Vale do Paraíba, ou que a aristocracia do Vale do Paraíba fazia uso? Era mão de obra escrava negra, ainda oriunda de África. Então o que quem tem que pensar? Nós estamos na segunda metade do 19, caminhando para o século 20. Quanto mais o capitalismo evoluía, mais a escravidão se tornava uma peça inoperante dentro do próprio sistema capitalista, né? Eu estou falando que as principais potências mundiais ainda hoje já eram potências capitalistas no século 19. Estados Unidos, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, num dado momento, o próprio norte da Itália, Japão no final do 19. Quanto mais os países mergulhavam para dentro de uma estrutura capitalista, mais esses países queriam fontes de matérias-primas, verdade, mas também queriam mercados consumidores. O Brasil não se apresentava como um potente mercado consumidor, porque o Império Brasileiro insistia em manter a mão de obra escrava. Então, o escravismo estava entrando em crise, não só por fatores internos, leias, o fato de haver aqui dentro uma campanha abolicionista, o fato de aqui dentro do Brasil haver várias rebeliões negras para tudo quanto é lado, a formação de quilombos espalhados pelo país inteiro, e ainda tem esse fator externo. O capitalismo é um sistema de produção, é uma estrutura, é um modo de produção que precisa verdadeiramente de relações assalariadas, capital-trabalho, né? E a escravidão já não representava uma peça necessária ao próprio sistema capitalista. Tanto é verdade que a Inglaterra, França, Estados Unidos são países que colocaram-se não só contrários à escravidão, mas no caso da Inglaterra, interessantíssimo, ela chegou a afundar navios negreiros no Atlântico, se dando o direito de patrulhar os oceanos pelo bem da humanidade. Beleza, pelo bem do capitalismo. Então, o Império de Pedro de Alcântara tinha na Inglaterra seu principal comprador de café. E a Inglaterra começa a criar entraves para essa entrada de café na própria Europa, porque ela se colocava claramente contrária à presença da escravidão em pleno século XIX. O Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão, é um processo muito retardatário. Então, de algum modo, enquanto isso não se resolvesse, o Império ia colapsando. Dito de outro modo, gente, o Império dependia do café do Vale do Paraíba. E esse café do Vale do Paraíba dependia da escravidão. A hora que a escravidão começa a apresentar sintomas efetivos de decadência, o café do Vale do Paraíba também decai. E o Império logo vai colapsar. É só pra gente entender, por exemplo, em 1888 houve a Lei Áurea, houve efetivamente a abolição da escravidão. Em 1888 abole-se a escravidão. Em 1889 a República é proclamada. Quer dizer, o Império, um gigante com pernas de barro, um gigante que dependia do café do Vale, o café do Vale que dependia da escravidão. Sem escravidão não tem café do Vale, sem café do Vale não tem o próprio Império. Essa é uma questão clara que a gente tem que prestar atenção. Outro ponto que a gente também deve prestar atenção é na delicada relação entre o governo de Pedro de Alcântara, o Segundo Império, e o Exército Brasileiro. Porque lá no período regencial foi criada a Guarda Nacional, uma Guarda Nacional protetora e protetiva do próprio Império, mas muito elitizada e aristocrática. Enquanto que os homens brancos de classe média, que não tinham muita possibilidade de colocar o filho para ser um homem douto, fazer um curso de direito, alguma coisa próxima da medicina, mandar para a Europa, os homens de classe média
baixa, botava os seus filhos no exército, porque o exército teria pelo menos uma carreira militar, técnica, que poderia ser efetivada. Mas o fato é que esse exército brasileiro foi mandado, e não a Guarda Nacional de Dom Pedro II, uma espécie de guarda pretoriana, né, quase que romana. Essa guarda não foi mandada para a Guerra do Paraguai, por exemplo, em 1865. Quem foi mandado para lá foi o exército brasileiro. Esse exército que não tinha salários, não tinha plano de cargo e salário, não tinha fixação do soldo. É isso que eu estou dizendo, que é o salário dos soldados base, dos soldados rasos, né? E aí, no enfrentamento durante quase 5 anos no Paraguai, o Brasil, entre aspas, voltou, depois eu posso explicar isso mais detalhadamente, voltou vitorioso contra o Paraguai, junto com a Argentina e o Uruguai. E quando o Brasil volta, quando o exército brasileiro volta de lá, esse exército começa a ter uma percepção, o alto comando, de que quem comandava na Argentina, militares, quem comandava lá no próprio Paraguai que foi ser enfrentado, Solano Lopes, um homem ligado ao setor militar. Então os militares ocupavam poder na América do Sul. E aqui no Brasil os militares estavam de fora. Mais que de fora, não eram prestigiados, não tinham cargos dentro do próprio governo de Pedro de Alcântara, né? Não eram cortejados pelo governo de Pedro de Alcântara, e ainda havia uma espécie de pecha, um tom muito pejorativo, que dizia assim: ah, você quer colocar seu filho para dar certo na vida? Você quer, na verdade, que o menino deixe de ter uma vida torta e se torne um homem? Coloca no exército. O exército era visto como lugar de correção de meninos tortos, né, de rapazes muito levados, por assim dizer. Então, havia dentro do exército uma insatisfação. Mas o fato é que quando ganhou a Guerra do Paraguai e chegou no Rio de Janeiro, que era a capital, né, a cena é fortíssima, né, gente? Eles chegam, desembarcam no Rio de Janeiro, alguns soldados, né, morreram na guerra, outros voltaram de lá sequelados, alguns voltaram mutilados, e eles esperavam que o governo de Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, fosse fazer uma festa para recebê-los. Não aconteceu nada disso, estava acontecendo mais um baile imperial na Ilha Fiscal, no Paraíso Fiscal, ali nas proximidades, na Baía de Guanabara, entre Rio e Niterói, e aí o exército começa a perceber que há um luxo, há uma pompa, há uma ostentação dentro do próprio império do palácio, que se contrasta, que se tornava antônima à realidade do exército, de homens ainda esfarrapados, que vieram de uma guerra, muitos mutilados, e que não foram recebidos sequer com nenhuma honraria, nenhuma medalha, nenhuma patente, com nada. Esse exército, cada vez mais, até porque ele representa os interesses, da classe média, esse exército é francamente favorável à proclamação da República. Tanto é verdade que os 2 primeiros presidentes do Brasil serão os militares: Marechal Deodoro, homens do exército, e Marechal Floriano Peixoto. Outro ponto que a gente pode pensar também é que, além da questão da escravidão e da decadência do Café do Vale, além da questão militar, há um problema gradativo de Dom Pedro II com a Igreja Católica. Porque por uma definição da Constituição de 1824, que o pai dele tivera feito, né, outorgada por Pedro I, estabelecia que toda bula, toda ordem, toda encíclica aprovada pelo Papa lá em Roma, né, teria que passar pela autorização do imperador aqui no Brasil. Ou, de outro modo, mesmo sendo a Igreja Católica uma instituição supranacional, nada que viesse da Igreja Católica entraria em vigor no Brasil se não tivesse o beneplácito, se não tivesse o aval, se não tivesse a placitação, o apoio legal e escrito pelo próprio imperador. E o fato é que a Igreja Católica no século XIX, uma das questões que acabou criando um embate muito grande com Pedro de Alcântara, é o fato da Igreja Católica ter estabelecido uma lei, um regramento para as igrejas católicas em escala mundial, de que não poderia mais haver reuniões de maçonaria dentro da Igreja Católica, ou reuniões comerciais, ou reuniões mercantis, ou reunião de homens de negócios dentro da igreja. A igreja é lugar de fé, é lugar de professar a religião, e não de fazer negócio, fazer reunião política. Ora, no Brasil a maçonaria, o próprio Dom Pedro frequentava a maçonaria. Então essa bula interpapal sílabos, ou sílabos, como você prefira falar, essa bula papal não foi aprovada por Dom Pedro. Ele está dizendo que a ordem que veio do Papa não seria cumprida. Ora, houve bispos no Brasil, no Nordeste, e um pouco mais pra cá, que acabaram não obedecendo Dom Pedro e decidiram obedecer o Papa. Dom Pedro mandou prender os 2 bispos. Tudo bem que alguns dias depois ele soltou, mas o mal-estar acabou sendo criado com a Igreja Católica. Cada vez mais a Igreja Católica se sente apequenada, miúda, diante da ação de Dom Pedro de Alcântara, por causa daquela lei que veio de Pedro I. Resultado, a Igreja Católica também começa a fazer uma fileira acirrada contra Dom Pedro
Segundo, numa época em que a vida social das pessoas não tinha rádio, não tinha TV, nada disso, século XX não tinha chegado, a vida social era missa ou ia procissão. E na missa e procissão começaram a ouvir muitas críticas ao próprio Dom Pedro II. Resultado disso, sem o apoio da elite da aristocracia do Vale, que entrou em decadência, em colapso por conta da escravidão, da crise da escravidão. Sem apoio dos militares, sem apoio da igreja, esse império não resiste às pressões e intervenções, destacadamente de dois grupos, né? A burguesia cafeeira de São Paulo, que usa mão de obra assalariada, imigrante italiana, e de outro lado a pressão dos militares, que desejam ocupar, os generais do exército, né, os marechais do exército, tinham pretensões de manterem-se no poder daí pra frente. Aí já é um papo que eu vou ter que explicar mais detalhadamente o próprio processo de proclamação da República, mas isso fica para o próximo vídeo. Valeu? Muitíssimo obrigado. Se você gostou, fala pra galera, fala com os amigos, curte nosso vídeo e divulga nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, minha gente.